Bem-vindos e bem-vindas ao IBC Cleancast. Um remédio jurídico prescrito desde o século XVII aportou em terras brasileiras no século XIX e aqui ficou. Houve quem quisesse eliminá-lo do receituário constitucional, mas também há muitos que o defendem como crucial para a defesa dos direitos fundamentais do cidadão. Hoje, vamos entender por que tantos admiram e por que ainda há quem critique o habeas corpus. Eu sou Alessandro Soares. Eu sou o Guto Gonçalves. E esta é mais uma edição do IBC Cleancast. Nosso convidado é um dos maiores advogados criminalistas do Brasil, Alberto Zacarias Toron, ex-presidente do IBC Crim e atual vice-presidente do Instituto. Alberto Toron, um dos advogados criminalistas mais admirados do Brasil, é o atual primeiro vice-presidente do IBC Crim, instituto que ele presidiu em 1995 e 96. Desde março, ele está à frente da Comissão Especial de Garantia do Direito de Defesa da OAB Nacional. Mestre e doutor em Direito Penal pela USP, pós-graduado em Direito Penal Econômico e Europeu pela Universidade de Coimbra e especialista em Direito Constitucional pela Universidade de Salamanca, Toron trabalhou também com o criminalista Márcio Tomás Bastos, ex-ministro da Justiça no governo Lula. Atuou como advogado em diversas causas criminais, do crime contra a economia popular aos casos de sonegação fiscal, crimes financeiros e crimes contra a administração pública. Escreveu, entre outros livros, Habeas Corpus, que, em 2021, chegou à 4ª edição. Como vai, Toron? Obrigado pela sua presença aqui no Tudo nosso bem, podcast. Alessandro? Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra e um prazer também participar desse encontro para poder conversar a respeito de um tema que é importante não apenas para nós, advogados, juízes, promotores, delegados de polícia, enfim, para a comunidade que trabalha com a aplicação do direito, mas é um tema importante para a própria cidadania. Daí a minha alegria de estar aqui. Além de ser um tema da minha predileção, eu tenho um livro especificamente sobre habeas corpus e agora estou fazendo o meu pós-doutorado na USP também em torno desse mesmo tema. Maravilha. E uma boa definição que a gente pode começar aqui a falar sobre habeas corpus, que inclusive o senhor usa bastante, é remédio constitucional para garantir os direitos fundamentais do cidadão. Esse remédio é prescrito geralmente nos casos de prisões de indivíduos executadas de forma ilegal sem o devido processo penal, ou em casos de ameaça de prisão por conta de ato ilegal ou abuso de poder. O HC, só historicamente contextualizando, é um instrumento processual que surgiu com o Habeas Corpus Act em 1679 na Inglaterra. A lei do habeas corpus, exatamente. Exatamente. E no Brasil ele apareceu pela primeira vez no Código de Processo Penal em 1832. Código de Processo Criminal de primeira instância do Império ainda, né? Em 1832, é aí que ele aparece no Brasil. Embora, e uma coisa interessante, que o Código Criminal do Império de 1830 já referia ao habeas corpus, incriminando, por exemplo, quem embaraçasse o cumprimento de uma ordem de habeas corpus. É uma coisa estranha, porque o Código Criminal vem em 30 com essas figuras incriminadoras, mas o habeas corpus mesmo só surgiu em 32, em 1832. Então nós tivemos um problema, que houve um vácuo aí. E quem explica esse descompasso é o professor Nilo Batista. Ele lembra o seguinte, que os dois projetos entraram no parlamento e tramitaram conjuntamente. Acontece que o Código Criminal saiu antes. E o Código de Processo Criminal, que evidentemente trabalha termos mais espinhosos, porque ele de alguma maneira limita a atuação das autoridades, e essa coisa de limitar a atuação de autoridades é mais espinhosa. Então a discussão foi mais alongada, mais aprofundada, mais difícil. Por isso que o Código de Processo Criminal, que deveria ter saído junto, isto é, promulgado junto com o Código Criminal, ele demorou 2 anos mais. E aí sim é que de fato aparece o habeas corpus entre nós. Maravilha, muito bom. Então, você teria curiosidade absoluta. Qual seria, saberia dizer assim, o primeiro HC que a gente teve
Olha, eu não sei te dizer qual é o primeiro habeas corpus impetrado, mas há um trabalho muito bom do Andrei Körner, né? Se é que eu pronunciei o nome dele direitinho. Ele ganhou um prêmio aqui do IBCCRIM num dos seminários internacionais que nós fizemos aqui no IBCCRIM. O Andrei apresentou um trabalho que, na verdade, era um resumo, né? Era uma adaptação do trabalho dele de doutorado na Universidade de São Paulo. E esse trabalho se chama Habeas Corpus, Prática Judicial e Controle Social no Brasil, de 1841 a 1920. Ele trabalha o fim do Império e uma parte da República Velha. Mas ele, nesse trabalho, não traz o primeiro habeas corpus. Foi boa a sua pergunta, eu vou atrás disso. São difíceis esses documentos de serem resgatados, mas é uma boa questão. Qual é o primeiro habeas corpus impetrado? E aí a gente tem um problema. O primeiro habeas corpus impetrado foi para um juiz de direito ou foi para o Supremo Tribunal de Justiça ainda no Império? E o primeiro habeas corpus no Supremo Tribunal Federal já na República? São questões interessantes de a gente ver e eu me comprometo a fazer essa pesquisa, tá bom? Eu acho que estamos falando de habeas corpus e você trouxe um panorama histórico agora, né, do habeas corpus. Procurei trazer. Temos aí quase 200 anos, né, da primeira citação de habeas corpus. Claro, quase 200 anos, você tem toda a razão, porque ele aparece em 34, a gente está em 22, quer dizer, mais 12 anos, temos aí 188 anos de habeas corpus no Brasil. E ainda hoje precisamos falar de habeas corpus, precisamos discutir habeas corpus. Muito, mais do que nunca. Eu acho que nós vivemos hoje um surto autoritário. E toda vez que nós vivemos um surto autoritário, o emprego da contramedida ao autoritarismo é o habeas corpus. Eu vou citar um exemplo que me parece eloquente. Foram aqueles inquéritos que o então ministro da Justiça, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, requisitou. Vou citar alguns. Um contra o Hélio Schwartzman da Folha e outro contra o Marcelo Feller, que é nosso associado, companheiro nosso. O Marcelo Feller é um grande advogado criminalista, foi meu colega de escritório, que falou que o Bolsonaro era um genocida e coisa do tipo, e o ministro da Justiça de então, André Mendonça, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, ele requisitou um inquérito contra essas duas pessoas, Hélio Schwartzman e Marcelo Feller, por suposta infração à Lei de Segurança Nacional. E aí eu impetrei um habeas corpus diretamente no Superior Tribunal de Justiça, porque a autoridade coatora era o ministro da Justiça. Então, quem pode fazer cessar esse constrangimento ilegal, ou para usar um português mais pernóstico, quem pode coartar essa ilegalidade é o Superior Tribunal de Justiça. Eu impetrei esse habeas corpus, e esse habeas corpus no período de férias, eu acho que foi eu não me lembro agora se foi 2020 ou 2021, o ministro Jorge Mussi, no exercício da vice-presidência do tribunal, ou no exercício da presidência, porque era férias, ele concedeu a liminar para parar este inquérito, mas logo na sequência, o próprio procurador da República, quem coube analisar o inquérito, no seu limiar, sem mais delongas, propôs o arquivamento e o juiz federal acolheu. Então, encerrou-se a questão, mas o habeas corpus foi importante naquele momento, seja para acalmar o Marcelo, porque, enfim, é um problema você ser investigado por uma equipe lá de Brasília, não se sabe, eu vou usar uma expressão ruim, por favor me entenda, não se sabe a soldo do que, né? Quer dizer, o que essa gente iria fazer. Então, com a liminar já se interromperam as investigações e depois com o arquivamento, fim de história. Então o habeas corpus ele ressurge nesses momentos em que nós temos um surto autoritário. E não é só na política. Eu acho que de uma maneira geral a gente tem na sociedade um crescimento de uma mentalidade punitiva. E eu vou dar um exemplo, obviamente que eu coloco isso na mesa para debate. Eu pertenço a uma geração que na faculdade viu o renascer do movimento democrático. Então eu entrei em 77 na faculdade, o movimento estudantil eclodiu nas ruas, não é? Você tinha luta por anistia, liberdades democráticas, o movimento era antirrepressivo.
Então, as nossas preocupações eram das garantias do cidadão contra o Estado. Hoje é o contrário. Basta observar, para não ir muito longe nessa conversa, basta observar que você tem uma porção de delegado deputado, tenente deputado, major deputado, major senador, senador major, coronel deputado, general deputado, que gosta de botar esse nome, não estou exagerando. Eles são eleitos com esse nome, porque a população ela acaba sendo pressionada a votar em gente que tem um compromisso com o endurecimento das leis. E esse tipo de mentalidade punitiva, ele entra também no judiciário. Não é só um problema de leis mais fortes, digamos assim, leis mais punitivas, mas é também um problema de uma interpretação que o judiciário acaba fazendo que cerceia direitos fundamentais. E aí o habeas corpus entra em cena. E uma coisa interessante é que o grande fiel da balança nesses últimos 5 anos tem sido o Supremo Tribunal Federal. Seja no desmonte dos desmandos da Lava Jato, seja em outras questões que marcaram uma posição mais garantista do Supremo Tribunal Federal, na grande maioria dos casos, feitas nos julgamentos de habeas corpus. Eu citaria, para exemplificar, a questão da revogação do regime integralmente fechado na lei de tóxicos, que é uma coisa importante, a revogação da impossibilidade da vedação à concessão de liberdade provisória na lei de drogas, na lei de armas, na lei dos crimes hediondos, a possibilidade de se conceder penas restritivas nos casos de restritivas de direito, nos casos de tráfico privilegiado, para não falar em outros assuntos mais sensíveis que foram da Lava Jato, que é impossível condenar com base só na palavra de delatores, que não se pode conduzir coercitivamente quem nunca se furtou da intimação para ser ouvido. Enfim, foram conquistas importantes, todas elas que vieram por meio de habeas corpus. Tem um aspecto até que eu acho que vale a pena até para você, na época da Lava Jato, inclusive a rejeição de HCs. Né? Você Foi muito bem lembrado, Guto, porque o que acontecia era mais ou menos o seguinte: você tinha uma questão processual, e eu vou citar uma que eu protagonizei, que foi na defesa do ex-presidente da Petrobras, ex-presidente do Banco do Brasil, e ali deu-se o seguinte: todos os réus, exceto ele, ex-presidente da Petrobras, eram delatores. E o Moro, quando foi interrogar esses delatores, ele fez o seguinte: ele primeiro interrogou os delatores, quando foi interrogar os acusados, ele primeiro interrogou os delatores e por último o delatado. Por uma razão óbvia: se eu estou te acusando, você vai falar por último para se defender. Parece intuitivo. Bom, os réus foram interrogados, o processo avança uma fase e ele diz, após os requerimentos de diligências, blá blá blá, as partes apresentarão seus memoriais. Primeiro, o Ministério Público Federal, depois o assistente de acusação e, por último, as defesas. Eu falei, opa, alto lá. Primeiro, as defesas dos réus colaboradores, delatores, e, por último, a defesa do réu delatado. Por quê? O delatado tem o direito de conhecer aquilo que os advogados dos delatores escreveram, acusando, fazendo uma carga acusatória contra o delatado para que ele possa se contrapor. E aí ele, Moro, que era um cara muito gelado, né, uma figura distante, meio imperial, ele falou, não, o Código de Processo Penal não faz nenhuma distinção entre réus colaboradores e não colaboradores. Também puderam, o Código é de 41, não tinha essa realidade. Segundo, a Lei 12.850, que é a lei do crime organizado, também não faz. Era uma questão nova. Mas aí é que tem que vir a inteligência do juiz. Ele tem que aplicar a Constituição, os princípios constitucionais, ou seja, ampla defesa e contraditório. Aliás, para não ir muito longe, a mesma lógica que ele usou na cronologia dos interrogatórios, ele tinha que usar na cronologia da entrega dos memoriais. Bom, para responder a tua pergunta,
Ele indeferiu, eu impetrei um habeas corpus. Aí vem o Pedro Gebran, que segundo dizem era compadre dele, mas pouco importa se era compadre ou não era compadre, eu não vou atrás de fantasmas. Ele falou, não, aqui não é uma questão que atina com a liberdade de ir e vir, é uma questão processual. E toda a Lava Jato se fez sem que o habeas corpus pudesse ser um remédio útil para conjurar, para afastar esses desmandos, essas arbitrariedades que afetaram o devido processo legal. Agravei regimentalmente, perdi no TRF da 4ª Região. Nesse meio tempo o réu foi condenado. Condenado inclusive com base na palavra de um dos delatores. Fui para o STJ, conversei longamente com o ministro Fischer, que é uma pessoa de quem eu gosto muito, espero que ele melhore. E não adiantou nada. Também indeferiu monocraticamente, dizendo que não era um problema de liberdade de ir e vir, de locomoção, não é? Era uma questão processual. Agravei, perdi o agravo e aí fui para o Supremo. O Supremo relator, ministro Edson Fachin, que tem uma formação, é bom lembrar, privatista. Ele não é constitucionalista, ele não é publicista, ele é um cara do direito civil. Aí ele pega meu habeas corpus e pimba! Indefere liminarmente, numa decisão que a gente chama monocrática, que é uma decisão pessoal, não é submetida ao colegiado, e aí eu agravo. Ele faz a pior coisa que pode acontecer. Ao invés de julgar presencialmente esse agravo regimental, onde eu poderia eventualmente intervir com uma questão de ordem, o que ele fez? Ele jogou para o plenário virtual. Eu falei, porra, meu, sacanagem. Aí eu fui distribuir memoriais. Falei exatamente isso. Falei pior, eu só não vou repetir aqui, em respeito ao decoro do IBCCRIM e aos ouvidos dos nossos ouvintes. Não vamos colocar pi nessa situação. E aí eu fui distribuir memoriais. Conversei com os ministros Lewandowski e ministro Gilmar Mendes, e eles se sensibilizaram com essa questão, particularmente o ministro Gilmar Mendes. E o ministro Gilmar Mendes, então, fez uma coisa importante, que é decisiva nesse caso. Ele pediu destaque. Quando o ministro pede destaque, ele retira o processo do plenário virtual e traz para o julgamento presencial. E aqui eu faço um parênteses. Eu já tinha, em favor do Bendini, um precedente nesse meio tempo, que foi a revogação da prisão preventiva dele, um agravo regimental também, em que eu levantei uma questão de ordem e me foi permitida sustentação oral. Vou fazer um breve parênteses para explicar isso. Em regra, não se... Só explicando, Bendini é o Alfredo Bendini, então presidente da... Aldemir Bendini. Aldemir Bendini, então presidente da Petrobras. Eu volto para isso. Mas no caso do Aldemir Bendini, ele estava preso. E quando chegou ao Supremo o habeas corpus relativo à prisão preventiva, também o ministro Fachin deferiu monocraticamente. E aí teve o agravo regimental. E aí eu fui à tribuna, porque no agravo regimental, a rigor, não se pode sustentar oralmente. E levantei uma questão de ordem, que o novo Código de Processo Civil de 2015, no artigo 937, ele autoriza que no agravo regimental tirado da decisão que indeferiu o mandado de segurança, se sustente oralmente. Então eu disse o seguinte, se pode no mandado de segurança, com maior razão, há de ser permitido no habeas corpus, que tutela um direito de muito maior envergadura, de muito maior importância, que é a liberdade. Acolheram minha questão por 4 votos a 1, Fachin ficou vencido, votaram comigo, em favor da minha tese, os ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes, Lewandowski e Carmen Lúcia. O Fachin ficou sozinho, tadinho. Aí, voltando para o caso anterior, quando foi julgar o agravo regimental na segunda turma, eu levantei essa questão. Novamente, que a corte já tinha me permitido, e aí me permitiram sustentar oralmente, e aí a ordem foi concedida por 3 votos a 1, o ministro Celso de Mello não estava presente, mas se tivesse, teria votado com a gente. Porque quando a questão, em outro caso, foi levada ao pleno, o Celso de Mello votou a favor da tese de que o delatado tem que falar por último. Vejam como foi importante essa decisão, que eu considero seminal, do Supremo Tribunal Federal. Ela foi no habeas corpus 157.627. E depois o pleno julgou isso no habeas corpus 166.373. Hoje isso está na lei. O pacote anticrime,
a Lei 13.964 de 2019, trouxe uma regra, inseriu uma regra na lei do crime organizado para dizer o quê? Olha, o delatado fala sempre por último. Então, desmandos como esses, a gente não conseguia enfrentar por meio do habeas corpus, porque havia uma resistência muito grande. Era isso que aconteceu na Lava Jato, e eu acho até que só tardiamente o Supremo despertou para esse problema. Perfeito. Talvez agora, então, nesse aspecto tardio, né, do despertar do Supremo, a gente teve, recentemente, os 2 HCs que o STF concedeu ao presidente Lula para anular suas condenações, né, reconhecendo tanto a incompetência do juiz Sérgio Moro para julgar esses processos, como a sua suspeição, ainda ficando no terreno da Lava Jato, continuando aqui na história. Por outro lado, o ex-presidente do TST, Almir Pazianotto, em um artigo que publicou no Estadão, No Estadão. ele criticou essas decisões do STF, afirmando que foram proferidas quando Lula já estava solto. Que o habeas corpus não serviria para Exato. amparar quem já estava solto. Isso é uma bobagem, é uma pena. E ele disse também textualmente, né, que o habeas corpus se presta a proteger a liberdade de ir e vir. Então a gente É tem que isso? entender Não é isso. isso? É mais ou menos isso, mas o que ele falou, o ex-ministro Almir Pazianotto, que é um homem que teve uma importância muito grande na redemocratização do país, é preciso reconhecer isso. Ele foi secretário de Trabalho aqui em São Paulo no governo Montoro, era um grande advogado trabalhista, é importante resgatar isso, para não parecer que nós estamos aí como boquirrotos a falar mal de alguém. Mas neste caso, este artigo do Estadão que ele escreveu foi um grande desserviço. Um grande desserviço ao passado dele, à biografia dele. E uma grande incompreensão do papel do habeas corpus no nosso ordenamento jurídico. Então vamos aclarar um pouquinho as coisas para a gente entender. O habeas corpus, ele protege a liberdade de ir e vir, tanto naquelas situações em que ela é atacada diretamente, por exemplo, eu, juiz, decreto a sua prisão preventiva sem ter competência para tanto, ou faço de maneira desfundamentada, repetindo os termos da lei, decreto a prisão preventiva do senhor Alessandro para a garantia da ordem pública. Eu tenho que explicar com dados do processo por que a ordem pública corre risco com a sua liberdade. Se eu não fizer isso, a decisão é considerada desfundamentada. Ou então é aquela hipótese da falta de justa causa para a decretação da prisão preventiva, quando nós dizemos que a fundamentação é inidônea. Por exemplo, o Alessandro é um cara muito rico, todos nós sabemos disso, não é? Então eu vou decretar a prisão preventiva, porque sendo ele rico, ele pode fugir. Bom, aí a prisão preventiva passa a ser obrigatória para todo mundo que é rico. Aliás, hoje não precisa de muito para fugir. Qualquer pessoa faz um crediário, compra uma passagem aí e vai embora. Conforme a hipótese, ou cai para o sertão, ou cai para não sei aonde, mas vai embora. Então, você não pode decretar a prisão com base nesse tipo de conjecturas. Então, a primeira hipótese de cabimento do habeas corpus, a mais comum, digamos assim, se dá naqueles casos em que se atinge a liberdade de ir e vir de forma direta. Se atinge e restringe a liberdade de ir e vir de forma direta. Mas não é apenas de forma direta que o habeas corpus protege a ofensa ilegal à liberdade de ir e vir. Também quando a liberdade de ir e vir pode vir a ser atingida, ainda que indiretamente. E aqui é importante, talvez, a gente fazer uma pequeníssima digressão de caráter histórico para a gente entender o seguinte. Em 1832, o habeas corpus aparece de forma muito restrita, regulando apenas ou protegendo apenas a liberdade de ir e vir quando ela era atingida de forma direta. Ok, mas isso mudou já ainda no Império. No próprio Império, nós tivemos a promulgação de uma lei, que é a Lei 2033 de 1871, que já ampliou o habeas corpus para pegar as situações em que a liberdade de ir e vir poderia vir a ser atingida. É o aspecto preventivo do habeas corpus. E isso, meus amigos,
se ampliou ainda mais com a proclamação da República. Na República, a Constituição de 1891, ela cunhou a figura do habeas corpus de forma muito ampla, fugindo das origens inglesas do habeas corpus. O habeas corpus aqui na República Velha, ele servia não apenas para as questões ligadas às liberdades, mas servia, por exemplo, para impugnar quando se impediu um deputado da oposição de tomar posse, quando se impediu o seu filho de se matricular na escola pública porque você era um cara de oposição. Ele cobria aquilo que hoje nós chamamos de casos protegidos pelo mandado de segurança. É importante a gente ver que o artigo 172, parágrafo 22 da primeira Constituição Republicana, ele dizia o seguinte: dar-se-á o habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder. Não falava em liberdade. Qualquer direito seu que sofresse alguma coação poderia ser amparado pelo habeas corpus. Houve uma grita enorme. É bom lembrar que durante quase toda a República Velha o Brasil viveu debaixo do estado de sítio. E o presidente Arthur Bernardes, se não me engano, em 24, lembremos-nos que os anos 20 foram anos tumultuados. Em 22, nós tivemos um movimento, em 24 nós tivemos outro movimento, e aí ele propõe uma reforma constitucional, e nessa reforma constitucional, que é aprovada em 1926, ele volta a restringir o habeas corpus. Ele restringe o habeas corpus para dizer o seguinte: dar-se-á o habeas corpus sempre que alguém sofrer violência por meio de prisão ou constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção. Então aqui volta a falar em prisão e liberdade de locomoção. Muita gente no campo do processo penal aplaudiu, finalmente o habeas corpus foi reconduzido ao seu leito natural de proteção à liberdade. Porra nenhuma! Nós estávamos debaixo do estado de sítio e se retirou da sociedade um importante instrumento de contestação de atos da vida civil e política que não mais poderiam ser contidos ou combatidos pela via do habeas corpus. O mandado de segurança só vai aparecer em 1934. Então esse foi o sentido do estreitamento do habeas corpus que se fez em 26. Mas atenção, em 37, golpe do Estado Novo, e é promulgada uma carta, não é? A carta autoritária de Getúlio Vargas. E essa carta em 37, o que ela faz? Essa carta em 37, ela dá uma dimensão preventiva para o habeas corpus, mas só naqueles casos em que houvesse a iminência de sofrer constrangimento à liberdade de ir e vir. Então o habeas corpus ele era mais restrito. Que exemplo a gente dava? É o caso da prostituta que fazia o trottoir. Talvez as gerações mais novas que não ouçam não entendem. Trottoir é aquela moça que fica na rua, no paredão, fazendo comércio do seu corpo. Isso a gente encontra ainda. Quem for para a Avenida Rio Branco, a Boca do Lixo, tal, vai encontrar essa prostituição que é o baixo meretrício. Muito bem. Então a gente dizia, essa moça ela estava lá à noite, toda noite, vinha a polícia, incomodava ela, prendia se ela não desse uma grana. Então um dia ela impetra um habeas corpus preventivo e ganha um salvo-conduto para poder trabalhar, para a polícia não incomodá-la. Eu ia usar a expressão não encher mais o saco dela, mas fiquemos com incomodá-la, para não incomodá-la mais. Muito bem. Aí o país se redemocratiza e em 46 nós temos uma nova Constituição democrática com, enfim, uma nova ideologia. E nessa Constituição de 46, o que aconteceu? Essa cláusula da iminência, da proximidade na coação à sua liberdade de vir, ela cai. A Constituição de 46, ela não fala mais que a coação, a liberdade de vir precisa ser iminente. Então, o que se passou a entender?
Aliás, são eloquentes nisso as palavras da nossa saudosa e querida professora Ada Pellegrini Grinover e agora, mais recentemente também, o Gustavo Badaró. A partir do momento que a Constituição de 46 não reproduziu a cláusula da iminência, se entendeu que o habeas corpus serviria também naqueles casos em que, mesmo a longo prazo, a sua liberdade poderia vir a ser restringida, afetada ou mesmo suprimida. Então vamos pegar um caso seguinte. Eu sou processado e a denúncia oferecida pelo Ministério Público, ela não preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Para dar um exemplo banal e corriqueiro, a denúncia não descreve o fato criminoso com todas as suas circunstâncias. O Guto é dono da empresa, o Alessandro praticou um crime, automaticamente o Guto é incriminado. Está errado isso. O fato de você ser dono da empresa não pode te colocar automaticamente no circuito causal dos acontecimentos se não se mostrar que você contribuiu para a ocorrência do crime. O fato de ser dono, sócio, acionista, não pode te colocar automaticamente como acusado. E muito bem, o que acontece? Você está em liberdade, mas você está só sendo acusado por meio de uma denúncia que nós chamamos de inepta. E você pode impetrar o habeas corpus para dizer, essa denúncia inepta pode me levar amanhã ou depois a uma condenação. Então eu impetro habeas corpus agora para que seja anulada essa denúncia. É uma forma de proteger a minha liberdade que pode vir a ser afetada no futuro. Eu prefiro dizer, e esse é o sentido do meu livro, que o habeas corpus protege o devido processo legal. Isso que os italianos chamam de il giusto processo dalla legge. O justo processo da lei. Só para fazer um exemplo, assim, para ficar fácil para todo mundo, que eu acho bacana citar, se eu estiver falando demais, vocês me cortem, por favor, mas é que o pensamento está vindo. Em 2008, nós tivemos uma reforma importante no nosso Código de Processo Penal. E lá está dito o seguinte, que quando a testemunha for ser ouvida em juízo, o juiz só vai perguntar complementarmente, se o caso, se a testemunha é de acusação, primeiro começa o Ministério Público e depois a defesa, não é? Na atividade do contraditório, do confronto judicial, né? Isso que os americanos chamam de cross-examination, não é? Muito bem. Você vai fazer audiência e a juíza começa perguntando. E o advogado educadamente diz, excelência, pela ordem, quem começa a perguntar é o Ministério Público, não é Vossa Excelência, porque após a reforma de 2008, o artigo 212 do Código de Processo Penal, assim, assado. Não, doutor, eu sigo o sistema presidencialista, eu não entendo que essa norma seja cogente. Mas, Excelência, pela ordem, a norma é clara a esse respeito. Doutor, quem manda aqui sou eu. Eu falei isso no Supremo Tribunal Federal. Não era eu o advogado dessa audiência, mas o advogado foi muito inteligente. Depois de quebrar o pau com a juíza, ele muito educadamente falou, então eu peço que Vossa Excelência consigne em ata, que Vossa Excelência iniciou. Hoje tudo é gravado, né? Essa coisa de consignar em ata é uma coisa meio antiga de velho que nem eu. Porque hoje está tudo gravado, as audiências são gravadas, sobretudo na pandemia. E tá lá a juíza falando, quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu, coisíssima nenhuma. Quem manda é a lei. Vivemos numa república democrática, quem manda são as leis. E o Supremo Tribunal Federal julgou esse habeas corpus, que é um habeas corpus que eu impetrei, que é o habeas corpus 187-035, do qual foi relator o ministro Marco Aurélio, com um voto muito bonito da ministra Rosa Weber, chamando atenção para que, nesses casos, o prejuízo é presumido. Então, veja, o habeas corpus tutela o devido processo legal. Eu vou dar um outro exemplo, que também é bacana para a advocacia, que até é objeto de um trabalho que eu escrevi aqui no Boletim de Ciências Criminais de abril. Eu estava lendo antes desse nosso bate-papo, são os diálogos aqui do IBC-CRIM, que tem a ver com o seguinte:
Em 2003, começaram a eclodir as chamadas operações da Polícia Federal. Como é que se articulou esse novo desenho repressivo no Brasil? Governo Lula. Se articulou da seguinte maneira: em geral, a polícia começava ouvindo pessoas, e eu não sei se vocês viram aquele filme que retratava a Alemanha Oriental, chamava A Vida dos Outros, um filme bárbaro. E a Stasi, né, a polícia política na Alemanha Oriental, ela ficava ouvindo a vida dos outros, né, em tudo. E ouve-se a vida das pessoas numa fase que se chama fase latente da operação, uma fase sigilosa. E aí, quando se considera maduro o acervo de informações recolhidos, deflagra-se a fase ostensiva. O que era a fase ostensiva? É o que todo mundo conhece. Polícia na sua casa às 6 da manhã, busca apreensão, dá uma geral na sua casa, um tipo devassa, e, em geral, prendiam temporariamente o sujeito alvo da investigação. Prendiam como regra aquilo que deveria ser a exceção. Bom, a mulher, desesperada, procurava um advogado, e o advogado, então, ia visitar a pessoa, colhia a procuração e chegava no delegado e falava: eu quero examinar os autos. Por que tem que examinar os autos? Eu não consigo te defender, Guto, se eu não examinar os autos. Eu não sei se a autoridade que decretou a prisão ela é competente, se a matéria investigada é da competência da federal. Eu não sei se a prisão foi decretada fundamentadamente, se esses fundamentos são idôneos, e por aí vai. Eu preciso olhar. Não tem faculdade de direito, nem no Brasil, nem fora do Brasil, que ministre a disciplina de parapsicologia forense. Não rola, não tem. Então eu preciso olhar. Aí eu chegava lá, o delegado falou: não, doutor, o senhor não pode olhar. Mas, excelência, doutor, eu sou advogado aqui do investigado, eu tenho procuração. O senhor não pode olhar, porque se o senhor olhar, a eficácia das investigações vai ficar comprometida. Mas, doutor, a lei me assegura o exame dos autos. Meu cliente está preso, eu preciso olhar. Doutor, não pode. Aí você ia no juiz, o juiz também não te dava o direito. Você ia no TRF, o TRF não te dava o direito. Você ia examinar os autos. Você ia ao STJ, até que eu cheguei no Supremo, com um habeas corpus, que é um habeas corpus seminal também nessa matéria, que é o habeas corpus 82354, do qual foi relator. Você vê que eu estou velho, mas eu lembro de número ainda, né? O habeas corpus 82354, do qual foi o relator o ministro Sepúlveda Pertence, grande nome do Supremo Tribunal Federal no século XX, começo do século XXI. E ele concede a ordem de habeas corpus, que foi julgada na própria primeira turma, mostrando a importância de o advogado ter acesso aos autos do inquérito policial sob pena de se cercear a atividade defensiva. Lembremos-nos que todo mundo tem direito de assistência do advogado desde a fase do flagrante, durante todo o inquérito. E não é, Alessandro, para eu passar a mão nas suas costas e falar: ô meu, fica firme aí, a noite passa logo, você vai dormir aí, mas tudo bem, né? Te dou um conforto moral. Tudo bem. O advogado, eu costumo dizer, como oncologista, tem que saber dar um conforto moral. Agora, tua família, quando me procurou, ela não quer só conforto moral, ela quer competência técnica. E eu só vou poder exercitar essa competência técnica se tiver examinado os autos. Então, esse habeas corpus 82354 deixou muito claro para todo mundo que, embora não tivesse em jogo a liberdade de ir e vir, estava em jogo a legalidade da investigação. Ou como no caso daquele artigo 212 do Código de Processo Penal, a legalidade da ação penal. Ou como no caso da cronologia da entrega dos memoriais, a legalidade da ação penal. Porque de uma ação penal marcada pela ilegalidade é que vai nascer amanhã ou depois a condenação e a perda da sua liberdade. Que foi o que a gente viu, Alessandro, para voltar um pouquinho lá na pergunta do Almir Pazianotto, que foi o que a gente viu no Lula. O que o triplex e o sítio de Atibaia tinham a ver com Curitiba? Nada. Eu fui advogado, no caso do sítio de Atibaia, do Fernando Bittar, que era filho do velho Jacó Bittar, que foi o primeiro prefeito de uma cidade importante do PT, que era o Jacó Bittar,
E a gente mostrou que o dinheiro para compra, de um lado, veio de um tal do Jonas, que é um cara do Rio, que nem foi denunciado nessa história. O dinheiro saiu dele comprovadamente. E de outro lado, nós mostramos o caminho da grana que veio do Jacob Bittar para o Fernando Bittar para comprar meio a meio com esse Jonas o sítio. Essa é a história. Todo mundo falava o sítio do Lula, o sítio do Lula. E no final, tanto o Ministério Público como a juíza, aquela moça Gabriela, falaram, não, a questão da propriedade passa ao largo deste processo. A questão de saber quem é o dono, a propriedade do sítio, passa ao largo do processo. Todo mundo só falava disso, agora passa ao largo? Ah, porque importa quem deu o dinheiro para as reformas. E quem disse que o dinheiro das reformas, que era uma coisa ínfima, um sítio muito modesto, diga-se, veio dos desvios da Petrobras, não tinha prova nenhuma disso. E aí o Supremo começou a desconstruir quando passou a admitir o habeas corpus para a aferição da legalidade da ação penal, da legalidade do devido processo, do cumprimento do devido processo legal. Não sei se vocês percebem a vitalidade do habeas corpus, que ao contrário do que disse o Almir Pazianotto, se presta a proteger o cidadão contra roubos autoritários do delegado, do promotor, do juiz. Queria É isso. Ver se a gente tem continuidade em relação a tudo isso que você falou, resgatando um pouco até esse histórico que você deu. Atualmente se cogita do HC ficar restrito justamente a casos de prisão. As 10 medidas, era a proposta das Exato. 10 medidas. Olha que coisa sintomática e bacana. É justamente esse pessoal da Lava Jato que apresentou embalado e enrustido na proposta das 10 medidas uma espécie de desvirilização do habeas corpus. Por que desvirilização do habeas corpus? Porque eles queriam fazer com que o habeas corpus, como em 26, só coubesse nos casos de prisão. Típica visão autoritária. Eu fui ouvido na Câmara dos Deputados, era o relator aquele Onyx Lorenzoni, ex-ministro do presidente aí, e vocês viram que eu não sou muito a favor do Bolsonaro, mas só um pouco. Bom, eu procurei até disfarçar. E eu disse o seguinte, quer aumentar a pena? Ok, tudo certo. Eu posso até discordar, como uma visão de um trabalhador, né, um operador do direito penal, de que o aumento de pena resolva o problema da criminalidade. Quer endurecer o tratamento penitenciário? Ok, nós temos um problema brutal no sistema penitenciário. O Supremo Tribunal Federal já até reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro. Você quer agravar a situação carcerária? Eu discordo, mas é democrático. Se há um consenso democrático para fazer isso, ok. Mas espera aí, não me tire os instrumentos de defesa. E é isso que você queria fazer. O próprio Onyx acabou concordando com isso que eu falei lá. Estava aquele outro deputado de São Paulo, Carlos Sampaio, e outros deputados que me deram razão. Quer dizer, há uma questão central que eu acho que divide as ditaduras daquilo que a gente possa chamar de um Estado de Direito democrático. E isso, no nosso campo do sistema penal, tem a ver com a proteção que se dá ao cidadão em relação aos seus direitos fundamentais, seja direito fundamental de natureza processual, o devido processo legal, seja o direito fundamental da liberdade de locomoção. Então é isso que distingue a civilização da barbárie. Não é? E é isso que a gente precisa ter em mente quando eu falar do habeas corpus. Graças a Deus, essas propostas foram todas elas derrotadas, que tinham a marca do autoritarismo nelas. E aí eu faço, encerrando a resposta, uma abordagem interessante. Recentemente, o presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou ele mesmo a abertura de um inquérito contra procuradores da República, que supostamente, sem atribuição para tanto, estariam investigando ministros do STJ.
E os ministros do STJ falaram, pô, o senhor não pode abrir inquérito contra nós. Por razões X, Y, Z que não interessam aqui pra gente. E eles impetraram um habeas corpus para dizer esse inquérito é ilegal. Eles estavam em liberdade. Se eles tivessem vencido na proposta deles de o habeas corpus não ser cabível nesses casos, eles não poderiam ter se valido do habeas corpus, que aliás foi vitorioso e trancou o inquérito contra eles. E aí a gente começa a perceber uma coisa muito antiga que a gente conhece da sabedoria popular: pimenta nos olhos dos outros é refresco. E eles sentiram esse gostinho nos olhinhos deles e se valeram do habeas corpus para trancar o inquérito policial. Ainda bem, eles devem ter dito que as 10 medidas não passaram, porque eles puderam se valer do habeas corpus. Acho que não precisa dizer mais nada. Não, muito bom. Eu só queria dizer, aqui, em minha própria defesa, né, nesse bloco, eu fui citado duas vezes. Foi citado, né? Foi agravado. Primeiro, primeira defesa, não sou rico, fui citado como rico, não sou rico. Uhum. E a segunda, não estou preso, então não preciso consultar nenhum advogado. O terceiro curso de Compliance IBCCRIM Coimbra já está com inscrições abertas. Ele é realizado pelo IBCCRIM em parceria com o Instituto de Direito Penal Econômico Europeu, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. São 24 aulas, totalizando 160 horas de carga horária com professores brasileiros e docentes portugueses. Inscreva-se em www.play.ibccrim.org.br. Voltamos aqui com o nosso podcast com o Alberto Toron, falando sobre habeas corpus. Toron, o senhor tem uma proposta de reforma do sistema processual penal para aumentar a celeridade sem prejudicar o direito de defesa. A sua ideia seria extinguir o recurso especial e o recurso extraordinário para a defesa, substituindo-os pelo habeas corpus. Por que fazer essa substituição? Bom, eu primeiro quero esclarecer que essa ainda é uma reflexão, não é uma proposta acabada. Eu estou me aprofundando, estudando esse tema. Mas eu queria dizer que eu participei de uma live com um promotor de justiça do Mato Grosso do Sul. E nesta live me foi perguntado o que eu achava da proposta do ministro César Peluso. O ministro César Peluso, ele propõe a extinção dos recursos especial e extraordinário, de tal modo que, encerrada a jurisdição de segunda instância, nós teríamos o trânsito em julgado, não é? E com o trânsito em julgado já seria possível expedir-se o mandado de prisão. Porque aí, lembremos que a Constituição garante que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Então, na proposta do ministro Peluso, sem os recursos especial e extraordinário, transita em julgado no Tribunal de Apelação, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, e é expedido um mandado de prisão conforme autoriza a Constituição. Ok. Mas eu repensei esse tema, porque na proposta do ministro Peluso, o que ele propõe é ter uma ação revisional especial ou uma ação revisional extraordinária. A especial iria para o STJ e a extraordinária iria para o Supremo Tribunal Federal com as mesmas competências, não é? E eu acho isso muito ruim, porque seria um recurso, como são hoje os recursos especial e extraordinário, são recursos de muito difícil manejo. Só mesmo iniciados é que sabem navegar nessas águas. E aí me veio à cabeça algo muito importante e que não é contestado. O que nós, no âmbito do recurso especial, chamamos de contrariedade à lei ou negativa de vigência da lei, no campo do habeas corpus vai receber o nome de constrangimento ilegal. Deixa eu me explicar um pouquinho para a gente poder, com tranquilidade, entender o que eu estou querendo dizer. Se o juiz, ele afasta a incidência de uma atenuante por entender que a confissão do réu foi parcial, não foi inteira,
e ele condena sem atenuante, e eu entendo que, ainda que parcial, a confissão serviu para a condenação dele, eu posso impetrar um habeas corpus dizendo o seguinte, que a preterição desta regra, a regra da atenuante, ela significa um constrangimento legal. Posso fazer diferente. Se o tribunal reconheceu que o juiz acertou ao afastar a atenuante, eu posso interpor um recurso especial alegando contrariedade à lei. Ora, nos dois casos dá a mesma coisa. O que eu faço? Se o réu está preso, eu corro com habeas corpus para diminuir a pena dele. Quem sabe ele seja solto, ou quem sabe ele vai ficar, ou certamente vai ficar menos tempo na cadeia. Se ele está solto, o que eu faço hoje? Recurso especial. Alongo o tempo de prisão. Então, a primeira coisa a se observar é que tudo aquilo que eu posso fazer no campo do recurso especial, eu posso fazer com um habeas corpus. E se o juiz fez incidir a agravante, quando não era o caso de incidir a agravante, ele contraria a lei. Mas eu posso impetrar o habeas corpus dizendo, eu estou sofrendo constrangimento ilegal porque ele me impôs uma agravante que não cabia nesse caso. Vamos pensar agora o recurso extraordinário. Eu tive um caso há muitos anos em que sindicalistas se viam processados no âmbito da Justiça Federal por conta de uma greve de ônibus em São Paulo, coisa que não afetava bens ou serviços ou interesses da União. Então, por que a competência da Justiça Federal? Eu podia arguir isso. Aí aconteceu o seguinte, o juiz acolheu a minha exceção de incompetência e o Ministério Público não concordou e recorreu. O Tribunal Regional Federal deu provimento ao recurso do Ministério Público para falar, não, o juiz está errado, a competência é mesmo da Justiça Federal. O que eu fiz? Eu interpus um recurso extraordinário para dizer que estava se contrariando o artigo 109, inciso de número 4 da Constituição Federal, porque a regra do 109.4 não poderia ser aplicada naquele caso, já que não havia bens ou serviços da União em jogo. Bom, levou 4 anos para esse recurso extraordinário ser apreciado. Os réus estavam soltos, maravilha. Mas eu podia ter feito isso por um habeas corpus, dizendo que, olha, processar alguém diante de um juiz incompetente ofende a garantia do juiz natural. Agora, mais recentemente, nós tivemos um recurso extraordinário ao qual foi reconhecida a repercussão geral, que é a seguinte. Todo mundo já viu nos filmes de Hollywood, os filmes americanos, que a pessoa é presa e fala o seguinte, você tem o direito de permanecer calado e se qualquer coisa que você diga agora pode ser usada contra você. Todo mundo, isso se chama aviso de Miranda. Miranda's Rules, as regras de Miranda. Bom, na nossa Constituição está dito que o réu, ao ser interrogado, será advertido dos seus direitos, inclusive de permanecer calado. Então, se você vai ser interrogado pelo delegado, ele te diz, Guto, o senhor pode ficar calado se quiser, o senhor tem o dever de responder minhas perguntas. E a juíza, o juiz, a mesma coisa. E o cara que te prende na rua, ele não faz esse aviso, pelo contrário, ele pergunta para o senhor, o que aconteceu aí, amigão? Eu fui até gentil na forma que eu bati no seu braço. Muito gentil. Bom, o cara não avisa, você tem o direito de permanecer calado. Não fala nada. Pior, em juízo, quando esse PM é ouvido, o juiz pergunta, o senhor conversou com ele na hora do flagrante? Positivo, excelência. Conversei e o elemento falou, confessou para mim que ele realmente pegou o celular da vítima, pensando em crime de rua, né? E aí o juiz, quando condena, ele diz, informalmente, ao policial militar disse, e nós questionamos, dizendo que isso é ilegal, e o Supremo reconheceu agora. Deu repercussão geral ao tema, ainda não foi julgado o mérito da ação. Agora, na pesquisa que eu fiz, eu vi que o Supremo Tribunal Federal, relator o ministro Celso de Mello,
conheceu um caso assemelhado pela via do habeas corpus, e a ordem foi concedida, dizendo que é ilícita a prova obtida quando você não diverte a pessoa, já no primeiro momento, do direito de ficar calada. Então veja você o seguinte, o que eu posso fazer com recurso extraordinário ou especial, posso fazer com habeas corpus. Ah, mas me perguntaram, bom, mas como é que fica o Instituto dos Recursos Repetitivos? Como é que fica o problema da repercussão geral? Isso são ferramentas. Repercussão geral é um filtro que você não vai mais ter com habeas corpus. E o recurso repetitivo, conforme a hipótese, não se tratando de réu preso, você pode fazer com habeas corpus também. Então, aí, o que vai acontecer? Você vai ter um meio fácil, o habeas corpus é uma ação popular, qualquer um pode impetrar. Você vai ter um meio fácil de chegar ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal. Você não vai cercear, você vai facilitar o exercício da defesa. E, por outro lado, você vai dar mais eficácia ao sistema penal. Julgou em segunda instância, se não houver nenhuma ilegalidade, a pessoa vai presa. Mas veja, a pessoa teve duplo grau de jurisdição, e se tiver alguma ilegalidade, habeas corpus eu peço liminar, a liminar é concedida, o sujeito não vai preso. É assim que funciona. Agora, é uma proposta em estudo, eu estou sendo bombardeado, mas as críticas são bem-vindas e eu diria, enriquecem a minha reflexão. Em resumo, a sua proposta é ampliar o uso do habeas corpus e reduzir o uso dos recursos. Na verdade, não é ampliar tanto não, viu? Porque o habeas corpus já vem se prestando a tudo isso, não é? É reconhecer e acabar com essa discussão inútil de que o habeas corpus não pode se substituir aos recursos especial, extraordinário, porque pode, e o STJ e o Supremo, cotidianamente, pela via do habeas corpus, têm julgado uma porção de coisas da maior relevância para a cidadania. Acho que tem um risco aí, aí bancando o advogado do diabo, ao mesmo tempo de você ter uma banalização Mas a história da banalização é vergonha. Começou a se falar em banalização do habeas corpus, que aliás já se falava há muito tempo lá atrás, mas se retomou esse mote a partir da grita autoritária de certos juízes e ministros que não gostavam do habeas corpus. Agora, vamos entender o seguinte, Guto. Se a atividade repressiva aumentou, e aumentou mesmo, olha, só para você entender, se a gente pensar em tóxicos, quando eu comecei a advogar, tinha uma divisão de entorpecentes no DEIC. Hoje, você tem um departamento inteiro que cuida, departamento de narcóticos, é o DENARC. A Justiça Federal, há 40 anos atrás, eu sou advogado há 40 anos, a Justiça Federal eram 2 ou 3 varas. Hoje a Justiça Federal de primeira instância, só em São Paulo, são 10 varas. Não tinha vara federal, exceto em Santos e Campinas, não tinha vara federal no interior. Hoje você vai em todo o interior de São Paulo, praticamente todo o interior, tem vara da Justiça Federal. A jurisdição aumentou, a atividade repressiva aumentou. Graças a Deus, a atividade defensiva também aumentou. O estranho seria se aumentasse a repressão, a atividade repressiva legítima, e não tivesse aumentado também o número de habeas corpus. Aliás, é importante lembrar que boa parte dos habeas corpus que chegam no STJ tem a ver com a atividade do nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, que não segue a jurisprudência dos tribunais superiores, particularmente do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Rogério Schetti e a Defensoria Pública de São Paulo fizeram um estudo, cada qual no seu canto, e mostraram que boa parte desses habeas corpus, algo em torno de 60%, são concedidos porque contrariam a jurisprudência. Agora, eu vou fazer o quê? Contrariam a jurisprudência do STJ. Eu vou fazer o quê? Vou ficar calado? Vou deixar de impetrar habeas corpus? Não, eu vou impetrar. Então, se reclama muito da banalização, mas a gente tem que entender que o habeas corpus
ele assume um novo perfil. Mas, por outro lado, você vai poder também prender as pessoas mais rapidamente, né? Porque você não vai ter recurso extraordinário especial. É um jogo de um rebalanceamento da nossa justiça penal, que pode funcionar. Vamos falar das instâncias superiores e do cerceamento do direito de defesa. Sobre instâncias superiores, vamos falar sobre a súmula 691 do STF. Como que o senhor vê essa súmula? A súmula 691 ela é um tormento diário, não apenas para os advogados, mas também para os tribunais. Porque o que acontece? A súmula 691, em resumo, diz que não é possível impetrar habeas corpus contra o indeferimento de um pedido de liminar em habeas corpus requerido a outro tribunal. Quem faz essa súmula é o Supremo Tribunal Federal. Então, mais especificamente, o Supremo diz o seguinte: olha, não pode impetrar habeas corpus contra o indeferimento de liminar por outro tribunal superior. O STJ logo colou nessa súmula para dizer: não cabe habeas corpus para o STJ contra o indeferimento de liminar no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal. Acontece o seguinte: o papel da súmula é estabilizar a jurisprudência. E esta súmula ela é diariamente superada a partir daquilo que no direito anglo-americano se chama de distinguishing, a partir de uma distinção. Olha, a súmula vale, está tudo certo, mas não nesse caso. Mas não nesse caso. Porque neste caso a ilegalidade é patente. Porque neste caso o indeferimento da liminar contraria de forma manifesta a nossa jurisprudência. Então aqui eu conheço do habeas corpus para conceder a liminar. Exige-se um esforço argumentativo maior da defesa e também por parte do juiz, do tribunal, ministro, que seja, para superar a súmula 691. Mas se todo dia os ministros superam essa súmula, como dizia o Vitor Nunes Leal, que foi quem bolou esse sistema, essa ferramenta no Supremo Tribunal Federal, se todo dia você tem que fazer uma distinção, a súmula não cumpre mais o papel de estabilização da jurisprudência. Ela acaba sendo um estorvo. E é um estorvo para nós advogados, ela dificulta o acesso ao tribunal. Claro, você vai aprendendo o linguajar da corte, de como ela supera, e você vai usando o mesmo linguajar para dizer que neste caso, como nos outros, aqui também se contrariou a jurisprudência para superar a súmula 691. Já houve uma proposta lá atrás do próprio ministro César Peluso, pela revogação, e foi acompanhado pelo ministro Marco Aurélio. Mais recentemente, eu tenho a impressão que os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski também propuseram a revogação dessa súmula. E eu acho que essa súmula tem uma peculiaridade, que é a seguinte: o sujeito só ultrapassa a súmula quando ele entende que vai conceder a ordem, porque ele identifica uma ilegalidade. Mas aí o que acaba se confundindo pressupostos de conhecimento e processamento do habeas corpus com aspectos de mérito ligados à sua concessão. Numa palavra, é feito um juízo sumário de cabimento do habeas porque há ilegalidade, porque a ordem vai ser concedida. Isso é muito ruim para a própria justiça, não é? Essa sumariedade das coisas é muito ruim. Então eu defendo também o fim da súmula 691. Eu queria retomar uma questão, deixa eu ouvir um pouco. Você no início logo falou dessa onda punitivista que a gente está vivendo. A gente teve aqui um magistral, uma fantástica exposição sobre esse instrumento que combate exatamente isso. Como que você vê na sociedade? Porque quando a gente vê a figura do advogado, parece ele que tira da cara, ele que atrapalha a punição, ele que... Como que você vê isso no sentido até cultural, né? Quer dizer, bom, não sei como... não é de hoje, o advogado é muito demonizado, né? O advogado, ele é uma espécie de estorvo, o advogado que defende bandido. Agora, as pessoas esquecem que a figura do advogado, ela é tão importante ou mais que a do Ministério Público e que a do próprio juiz. Primeiro, o advogado é funcionalmente útil à sociedade, porque quanto melhor for a defesa dele,
é mais tranquilo para quem vai julgar, juiz ou jurados, condenar. Porque apesar da excelente defesa que essa pessoa teve, eu tenho tranquilidade para condenar, porque todas as possibilidades foram esmiuçadas, discutidas. Então, o advogado cumpre esse relevante papel. Mas há um segundo aspecto, e eu me apego muito a uma figura do filósofo italiano Gramsci. Gramsci fala na figura do contrapoder. Eu acho que o advogado é um contrapoder na sociedade. E ele exerce essa figura, que você pode chamar de contrapoder ou contramajoritária, naqueles momentos cruciais. Vamos pensar historicamente o caso do André Dreyfus, aquele capitão do exército francês no final do século XIX, começo do século XX, judeu, numa França profundamente antissemita, declaradamente antissemita, e ele vem a ser acusado. Ele é não apenas condenado, mas ele sofre uma cerimônia de degradação, a perda da patente, é mandado para a Ilha do Diabo. Quem ficou do lado dele foram os advogados lutando, além da intelectualidade. A gente fala hoje só do Émile Zola, no Je Accuse, né, o Eu Acuso, mas tinha os advogados que trabalharam. Foi condenado com base em prova secreta. Então, a sociedade precisa, por outro lado, de um cara que vista a camisa do acusado quando todo mundo diz que ele é um animal, que ele é um bicho, que ele é um monstro, mas ele precisa ser defendido, porque se houver uma chance de ele ser inocente, nós vamos evitar a condenação de um inocente. A gente viu isso mais recentemente no caso que virou até hoje simbólico, o caso da escola base. Quer dizer, tem coisa mais horrível do que um sujeito ser acusado de mexer com as crianças, mexer para usar um eufemismo, ter praticado atos libidinosos com criancinhas. Depois se viu que era uma farsa isso, era uma mentira. Mas tinha lá o trabalho dos advogados para mostrar que isso foi uma farsa. Há outros exemplos mais recentes, eu até incluiria, mas não quero incluir o caso do presidente Lula, porque ele pode despertar questões ideológicas. Eu mesmo defendi no júri um sujeito que era acusado de ter estuprado e matado a filha. Depois se provou que nem estuprada ela foi e nem ele a jogou do prédio. Eu trabalhei de graça nesse caso, como advogado dativo do júri de São Paulo, do primeiro tribunal do júri. Uma experiência muito rica para mim, e que me deu a dimensão da importância do trabalho que eu exerço. O trabalho que eu faço já há mais de 40 anos agora, e uma importância não apenas para quem eu defendo, mas é uma importância social desse trabalho, né? O caráter social do trabalho do advogado. Eu vejo com muito orgulho a possibilidade de exercer a advocacia. É isso. Muito bom. Para encerrar, Toron, por favor, eu queria ouvi-lo sobre um exemplo, um caso, um modelo de habeas corpus que você tenha participado e que possa servir aqui para a nossa audiência. Você citou alguns, você acabou de citar, né, momentos de defesa, mas você tem um em particular, ou mais. Olha, eu fui há alguns anos, a escola na qual eu estudei, que era um colégio judaico lá no Bom Retiro, ela estava fazendo a inauguração de uma nova sede bonita, não sei aonde, e fizeram uma mesa, chamaram ex-alunos que, enfim, tiveram algum destaque. Quem presidiu a mesa foi o Caio Blinder, que também estudou nessa mesma escola, que chama Renascença. E eu estava preparado para falar sobre isso ou aquilo, com a sua pergunta. E ele começou assim: qual foi o seu maior fracasso? E eu queria falar sobre isso, então, para acabar esse nosso encontro. Eu perdi um habeas por 3-2 no Supremo Tribunal Federal. Era um caso de suposta corrupção por parte de um traficante. E eu sustentava que esse traficante foi achacado. Na verdade, ele foi vítima de uma extorsão. O relator era o ministro Marco Aurélio, que concedia o habeas corpus. Foi acompanhado num voto brilhante pelo ministro Toffoli. E aí o caldo entornou quando votaram os ministros Lewandowski,
Luiz Fux e, se não me engano, o Carlos Brito. E eu perdi por 3-2. Eu me senti como um médico que perdeu a veia do paciente na mesa de operação e o paciente morreu. Alguns meses depois veio a notícia de que os policiais que tinham abordado esse meu cliente também estavam sendo processados por extorsão. E aí, enfim, a gente pôde caminhar com a defesa por outros meios. Mas eu quero dizer o seguinte: esse foi um grande habeas corpus para mim, foi uma experiência importante. Eu tive vários habeas corpus importantes na minha vida, muitos exitosos, outros não. Mas a questão aqui não é de êxito, são coisas que marcam a gente, e é importante que o advogado tenha essa resiliência. Não é porque você perdeu um caso que você perdeu a causa. Não é porque você perdeu um caso que você é um advogado ruim. Às vezes a causa não sorri para a gente, outras causas sorriem. E eu acho que o advogado ele tem que ter essa resiliência para se reerguer a cada passo. Eu me lembro, há muito tempo, o Alberto Silva Franco, que é, vamos dizer assim, uma espécie de founding father desse instituto, um pai fundador desse instituto, ele fez um almoço na casa dele para o hoje saudoso ministro Evandro Lins e Silva. E aí, é um almoço de pouca gente, umas 10, 15 pessoas no máximo, e aí ele perguntou para o ministro, o senhor como advogado, qual foi a sua causa mais importante? E ele, com um olhar assim maroto, respondeu: a próxima. Muito bom, maravilha. Bom, queria agradecer a oportunidade. Fica as Foi um suas prazer. considerações finais sobre a HC. Não, eu queria, acho que a gente democracia falou, no Brasil, ameaças. nós tentação falamos autoritária. sobre ameaça, sobre a democracia no Brasil. Eu queria mesmo agradecer a oportunidade de ter batido esse papo com vocês. Espero que essa conversa possa ser útil para mais gente que, enfim, nos ouça, tá bom? Eu vou só te fazer então uma provocação. Qual é o nosso melhor IBC Crimcast coautorão? O próximo. Está feito o convite. Obrigado. A todos e todas que nos acompanharam até aqui, continuem ligados no IBC Crimcast. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho para não ficarem de fora das próximas edições. Até o nosso próximo encontro. IBC Crimcast. Produção e realização Avocar Comunicação.